Ayrton Senna, um ícone, uma lenda brasileira. Mas, você sabia que a McLaren criou um carro exclusivo em homenagem ao Senna? Saiba tudo sobre a ligação do piloto com a McLaren. A história de Ayrton Senna com a McLaren começou no ano de 1983, quando Senna fez o primeiro teste para pilotar o carro da marca. Assim que entrou para a equipe, o brasileiro conquistou 6 voltas em apenas 1 minuto e 14 segundos. Ninguém imaginava que anos após o seu primeiro teste, Senna conquistaria 3 títulos mundiais com um carro McLaren. Após tantos anos de parceria, a marca decidiu criar o McLaren Senna em sua homenagem. Preparados para ir mais a fundo nesta emocionante história? Então já se acomoda e prepara a pipoca. E como de costume, vamos voltar um pouco no tempo. A estreia de Senna pela McLaren no GP do Brasil. No aquecimento, já em uma manhã nublada de domingo, Ayrton Senna era novamente o piloto mais rápido das pistas, o que trazia muita confiança para sua primeira vitória brasileira. O Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a plateia que neste dia estava lotada, foi ao delírio quando os carros colocaram-se em formação no grid. Mas, logo que posicionou o seu carro na primeira fila, o piloto percebeu que o câmbio do carro estava com problemas. Então, voltou rápido ao seu posto, trocou de carro e dali voltou para a pista, começando em último lugar. O que Senna não sabia é que essa manobra era passível de punição, e os próprios comissários não se manifestaram sobre o ocorrido até a 30ª volta. Na segunda largada, Prost passou Mansell e conseguiu assumir a liderança da prova. Em 3 voltas, Senna foi do 24º para o 18º lugar, e na volta 13 já era 7, ultrapassando logo a seguir Boldsen e Alboreto. Minutos depois, Senna tinha Piquet em sua mira, e quando todos pensavam que iriam lutar pelo 4º lugar, Nelson não ofereceu nenhum tipo de resistência e Senna ultrapassou, herdando pouco depois ao 2º posto, com a desistência de Mansell e o pit stop de Berger. A luta não parou. Quando buscava alcançar Prost, Senna teve que fazer sua parada e o problema voltou. O brasileiro fez já o sinal de problema na refrigeração do lado esquerdo para os mecânicos, que pareciam não saber se teria solução. Seu pit stop demorou 32 segundos e o piloto foi novamente para a pista, mas agora em 6º lugar. As 2 primeiras voltas após sair do pit stop. A 30ª volta, comissário acionou a bandeira preta com a placa número 12, numeral do carro de Ayrton, tirando a possibilidade de Senna pontuar pela primeira vez com a McLaren. Apesar das inúmeras tentativas de Ron Dennis em afirmar que a troca de carro no início estava de acordo com o regulamento, os comissários não o viram desta forma. A súmula da corrida decretou que o carro número 12 não obedeceu ao procedimento de largada, obrigando Senna a recolher sua McLaren. Ayrton Senna parou, mas não sem antes dar esse show na pista. Não foi o começo que Senna esperava para a temporada de 1988, mas com certeza o final dela seria como planejado, com a conquista do primeiro título de campeão mundial de Fórmula 1 naquele mesmo ano. Após 2 anos, Senna foi campeão mais uma vez, em 1990. Em 91 alcançou seu 3º título, sendo tricampeão de Fórmula 1. Mas em 94, uma tragédia acontece. Senna bate em alta velocidade numa parede de concreto, e acaba deixando essa vida. McLaren Senna. Fabricado pela McLaren Automotive Inglaterra, o McLaren Senna, que homenageia o piloto tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, é o carro da marca considerado o mais rápido já construído em sua história. Em 2017, a McLaren divulgou as primeiras informações sobre o McLaren Senna, deixando todos apreensivos com seu lançamento. A primeira vez que o público pode vê-lo foi em março de 2018, no Salão Internacional do Automóvel de Genebra, mas o carro foi lançado para compra oficialmente somente no mês de maio daquele mesmo ano, e acredite, foram produzidos apenas 500 carros para serem vendidos no mundo todo, e todas as suas unidades foram todas vendidas ainda em 2017. O McLaren Senna
possui um motor V8 turbo de 4 litros. Sua potência é de 800 CV, onde o torque ultrapassa os 80 mkgf e o propulsor é central traseiro. Sua tração é traseira e assim gera até 800 kg de downforce. Para atingir esse número, o carro traz diversos apêndices aerodinâmicos, como a asa e o aerofólio móveis. Há ainda ranhuras laterais para facilitar a passagem do ar em seu interior. Aqui no Brasil, existem apenas 6 unidades, que foram vendidas por cerca de 8 milhões de reais. O McLaren Senna é, sem sombra de dúvida, o modelo de rua mais radical, ousado e rápido já produzido no mundo. O carro foi criado para definir um novo padrão entre os esportivos que nascem das pistas e por ter sido completamente inspirado no comportamento diferenciado e competitivo do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Atinge velocidade máxima de 340 km por hora e acelera de 0 a 200 km por hora em apenas 6,8 segundos. O 0 a 100 km por hora ocorre em impressionantes 2,8 segundos. A McLaren Senna é um carro diferente de qualquer outro. A personificação do DNA automobilístico da McLaren, homologada para uso nas ruas, mas projetada e desenvolvida desde o início para se destacar nos circuitos. Todos os elementos desta são totalmente focados em performance, ajustados para garantir a conexão mais pura possível entre piloto e máquina, e oferecer a experiência de pista definitiva, da forma que só a McLaren é capaz, um carro de F1 de rua. Para transmitir em sua pilotagem as mesmas sensações que Senna experimentou com seus carros de corrida, o McLaren Senna traz, ainda, outras características inéditas, como a tecnologia Ignition Cut adotada da Fórmula 1, que provoca um corte momentâneo de centelha durante uma mudança de marchas para proporcionar trocas mais rápidas possíveis. O conjunto de transmissão é completado por uma caixa de câmbio de 7 marchas, com dupla embreagem e transmissão contínua, que fornece a tração do motor para as rodas traseiras. Além da exclusiva suspensão, o McLaren Senna tem outros elementos aerodinâmicos ativos, incluindo o gigantesco aerofólio traseiro duplo controlado por um sistema hidráulico. Sua atuação lembra a asa de um carro de Fórmula 1, já que ele se reposiciona constantemente para aumentar o nível de pressão aerodinâmica, além de atuar como freio aerodinâmico em velocidades altas. Os freios utilizam discos de cerâmica de carbono. As pinças dianteiras inspiradas na Fórmula 1 apresentam um design monobloco super rígido e 6 pistões ventilados para reduzir as temperaturas. O resultado entre a mistura desses componentes de freios feitos para a pista torna o McLaren Senna um carro super seguro nas frenagens. Percorre a distância de apenas 100 metros vindo à velocidade de 240 km por hora e menos de 30 metros na velocidade de 100 km por hora. Existe um McLaren Senna GTR. O GTR é uma versão mais agressiva e mais exclusiva que o Senna convencional e foi apresentado no Salão de Genebra, Suíça, em 2018. O super esportivo da marca britânica é equipado com um motor V8 biturbo de 4 litros que gera 825 CV e 81,6 mkgf de torque, com câmbio de 7 marchas e dupla embreagem. O veículo também possui controle de largada. Os 25 cavalos de diferença para o McLaren Senna convencional foram adquiridos por conta da recalibragem do controle do motor e pela remoção de um segundo catalisador para reduzir a pressão reversa, que também aumenta o ronco do motor. Desenvolvido para as pistas, tanto que não é homologado para rodar em vias públicas, o modelo é o mais rápido entre todos os McLaren de produção. O GTR vai de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e atinge a máxima de 340 km por hora.
Conforme já dito, o veículo não pode rodar em ruas e seu uso é restrito a circuitos fechados. Sua estrutura toda é de fibra de carbono, com gaiola integrada e de alumínio, assim como a estrutura do cofre do motor. Parecido com um Stock Car, o GT-R é mais largo e mais baixo que o Senna das ruas. Além disso, suas bitolas dianteira e traseira foram aumentadas, assim como a largura dos paralamas, que agora recebem rodas de 19 polegadas. O downforce, nível de pressão aerodinâmica, é o mesmo do Senna convencional. No entanto, ele bate o pico de 1000 kph ao chegar a 250 km por hora, mais rápido que o Senna. O super esportivo trocou as janelas de vidro pelas de policarbonato. A abertura das portas é por tiras de tecido e o sistema de áudio e as telas touchscreen foram abandonadas, ficando apenas o ar-condicionado. Tudo para reduzir o peso a menos de 1.200 kg e otimizar o desempenho. Com apenas 75 unidades, avaliadas em US$2 milhões, aproximadamente 12 milhões de reais. E você, já conhecia essa história? O que você faria se pudesse ter uma McLaren Senna em sua garagem? Conte para nós aqui nos comentários. Se você quiser saber sobre a MUT, a mais rápida do planeta, que ultrapassa os 700 km por hora, clique no link na descrição e nos comentários.